Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje, dia 1º de novembro, e a palavra de Deus, ela está no Evangelho de Lucas 14, do 15 até o 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos esta parábola e nós podemos fazer uma ligação com as pessoas que não querem se comprometer com o reino de Deus. Vamos ser bem claros. Quantas pessoas que nós já fomos evangelizar e elas dão prioridade a tantas outras coisas que não são a igreja, a palavra de Deus, Jesus. Jesus, ele deveria ser o centro das nossas vidas. Se Jesus fosse o centro das nossas vidas, pelo tamanho das igrejas, pela quantidade de igrejas e pelo número de católicos em percentagem, as igrejas seriam poucas, os lugares seriam poucos para os católicos. Mas, como nós podemos ver numericamente, os católicos não são comprometidos. Óbvio, uma grande parte não é comprometida com a igreja, com o reino de Deus, com o que a própria igreja ensina referente ao que deve ser a vida de um católico. E eu não estou falando isso como crítica, como julgamento, antes que o pessoal comece a falar: você está julgando. Não, não estou julgando. Eu estou constatando. Por que você está constatando? Eu vou dar um número de uma cidade. Uma cidade, ela tem 10 mil habitantes. Desses 10 mil habitantes, 60% se diz católico, tá? Ou seja, 6 mil pessoas. A cidade, ela tem uma igreja, tá bom? Nesta igreja cabe 700 pessoas, bem cheia. Ou seja, de 10 mil são 6 mil católicos. Se acontece 3 missas por final de semana, uma no sábado à noite e 2 no domingo, ou seja, o máximo de pessoas, se a igreja estiver muito lotada, que irão
para cumprir o preceito dominical são 2.100 pessoas. Onde estão as outras 3.900? Se os católicos, na sua grande parte, fossem fiéis como por exemplo, os africanos. Na África, segundo os números que nós temos, os dados, por exemplo, na Nigéria, 90% dos cristãos católicos são praticantes de verdade, ou seja, eles vão às missas no domingo. Então as igrejas lotam mesmo, tá? Pois bem, voltando ao meu raciocínio. Ou seja, meus irmãos, no máximo, vamos colocar no máximo, 40% dos católicos cumprem um preceito que, segundo a igreja ensina, se a gente faltar, nós devemos confessar, porque nós temos tempo para tudo, menos para Deus. É isso. Essa é a realidade. As pessoas, elas estão comprometidas com o seu churrasquinho, com a sua festinha, com o seu trabalho, com qualquer coisa, menos com Jesus. Abro um parênteses agora para dizer, antes que alguém fale qualquer coisa, que existem muitos bons católicos piedosos que vivem verdadeiramente o Evangelho e procuram a santidade, a salvação, buscam os sacramentos, a confissão, buscam a Eucaristia e têm Jesus como centro, rezam todos os dias, tá? Existem. Então, eu não estou generalizando e falando que são todos, tá? Fecho parênteses. Então, meus irmãos, como eu dizia, uma boa parte, ela não tem comprometimento nenhum, não quer saber de Deus. Às vezes vai à missa. Você é católico? Sou. Ah, sou católico. Eu não vou muito na missa não, mas eu sou. Não é católico. Só é católico aquele que pratica a sua fé. Eu acho que nós deveríamos mudar esses dados para a realidade. Se tivesse um censo perguntando, você é católico? Sou, mas você é praticante? Não, então você não é católico. Se falar assim que eu já fui católico, eu gosto da religião católica, né? Eu tenho, vamos dizer assim, uma simpatia pelo catolicismo, mas não pratico. Ou seja, então não tem religião. É simples. E o que nós podemos falar? Meus irmãos, olha o que a palavra de Deus fala. Se a gente fosse comparar, só pegar os que são católicos, esses 60% como eu fiz a conta. Jesus ele fala que esses que foram convidados não provarão o banquete. Vocês entenderam isso? O que Jesus está falando? Aquele que fala que pertence a Jesus, mas que não tem comprometimento com Jesus, que não está nem aí com nada, e isso são muitos, que a prioridade não é Deus. Fique bem claro, a prioridade da vida dessas pessoas não é Deus. Pode ser que se convertam e passe a ser Deus, mas não é Deus. Esses não provarão o banquete. E daí, como que nós vamos falar que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e Ele realmente é, né? Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Ele também não pode se contradizer. Ele é justo. Da mesma medida que Ele é amor, Ele é justo. Então, se uma pessoa não se comprometeu com Deus, não se arrependeu, não mudou de vida, não quis nada com nada, como eu vou poder falar que essa pessoa foi salva? Eu seria hipócrita se eu falasse isso. Então, vamos à verdade e à realidade dos fatos. Se nós não colocarmos Deus no centro da nossa vida, meus irmãos, é baubau.
não comeremos do banquete com Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.